toda a minha audiência e a você de casa que me acompanha diariamente. Bom, hoje nós estamos aqui com um tema polêmico e novamente com um convidado muito especial, o deputado estadual Sargento Nery. E o tema é polêmico porque nós falaremos do pedido de impeachment do atual governador do estado de São Paulo, João Dória. Sargento Nery, seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Ô, Natan, muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição do seu programa, tá? Fica à vontade. Muito obrigado. Vamos entrar diretamente nesse tema tão polêmico que certamente, sacudiu o estado de São Paulo quando saiu essa notícia. Bom, o senhor, através, na liderança do PDO, vocês protocolaram um pedido de impeachment do atual governador João Dória, é isso? Exatamente, Natan. É bom frisar que o nosso pedido de impedimento, ele foi pautado sobre os trabalhos que nós fizemos, todas as fiscalizações, ações que nós entramos no judiciário, e nós usamos essa matéria para poder realmente elaborar o impeachment do governador João Dória. O senhor acredita que, dado, é claro, a dinâmica dos fatos, ou os pontos que chegaram a esses fatos, o senhor acredita que então se tornou insustentável, de acordo com a visão clínica do senhor, dos seus companheiros do PDO que formam esse grupo, o senhor acredita que se tornou então insustentável a permanência do atual governador no cargo, é isso? Ô, Natan, se você me permitir, eu queria falar o nome dos deputados, que eu acho importante, o deputado Márcio Nakashima, o deputado Coronel Telhada, Adriana Borgo, Letícia Aguiar, deputado Ed Thomas, Ed Damascedo, o capitão Conte Lopes e o tenente Coimbra assinaram juntamente comigo o pedido de impeachment. Todas as matérias que nós colocamos são matérias que nós fiscalizamos e entendemos que houve sim crime de responsabilidade do governador João Dória nessa pandemia. Bom, crime de responsabilidade é um crime, acredito que a minha audiência também já conhece, é um crime muito conhecido. Inclusive, vários gestores foram pegos nessa prática e realmente eles perderam o cargo, porque é um crime muito sério, não é mesmo, deputado? Exatamente, Natan. Inclusive, nós defendemos uma tese que é o artigo 20, inciso 25 da Constituição Estadual, onde o presidente da Assembleia ele tem que receber e processar o pedido de impeachment. Então, primeiro ele tem que receber e processar, depois dar prosseguimento ou não. Essa é a primeira tese defendida nesse pedido. E, sargento, dado essa questão desse pedido de impedimento do governador, como eu disse e volto a dizer, muitas pessoas já souberam dessa questão, porque foi relatada no final da semana passada e causou um grande alvoroço na mídia, mas também nós temos muitas pessoas também, principalmente do interior de São Paulo, que ainda não estão familiarizadas com essa informação, com essa notícia. Bom, 2 pontos. Eu acredito que a rejeição do atual governador João Dória é gritante, pelo seguinte, porque ele tem dado medidas cada vez mais intensas quanto ao isolamento social, que vem quebrando diversas empresas, e também vem exigindo posturas de exemplo dos cidadãos. O senhor não acredita, Sargento Nery, que esse pedido de impedimento, esse impeachment para o governador que vocês protocolaram, não serve como, entre aspas, um tapa na cara do governador, porque enquanto de um lado ele exige postura dos cidadãos para ficarem em casa, quebrarem suas empresas, do outro, segundo o PDO, ele tem tido comportamentos antidemocráticos e antirrepublicanos, ao ponto de se chegar a um pedido de impedimento. Qual é a opinião do senhor? Olha só, Natan, nós acreditamos que, é claro que nós não podemos brincar com essa moléstia, A pandemia,
O Covid é realmente um vírus perigoso. Eu fui infectado, mas após a fiscalização do ANB, se você parar para perceber e ver os noticiários, após nós termos fiscalizado lá o hospital do ANB, não se contratou o leito particular que ele havia anunciado, já desmontou o hospital de campanha do Pacaembu. Todos os hospitais que nós somos de campanha, que nós visitamos, não tinha na sua capacidade mais de 50%. Então, o que ele vem anunciando muito nos estranha. Então, realmente, vai haver e está havendo uma quebradeira muito grande de empresas, uma perda muito grande de empregos. E eu acredito que é uma irresponsabilidade muito grande do governador ter feito esse isolamento, feito esse trabalho como fez. Poderia ter feito, eu falei na outra entrevista para você, deveria ter feito de forma mais responsável. Essa é a minha opinião. E eu acredito que o mundo empresarial, o mundo industrial, comercial, também entende dessa forma. Sargento, o senhor acredita que o apoio popular está com vocês do PDO referente a esse pedido de impedimento de João Dória? O senhor pensa, o que o senhor vê? O senhor acredita que a maioria da população está em conformidade com uma eventual saída do governador? O senhor acredita que a maioria da população está desgostosa com a gestão de Dória? Olha, eu vejo que a população realmente não confia em seu governo e não confia na sua administração financeira. Então, eu acredito que a população, ela clama pela saída desse governador. O senhor está à frente, na liderança desse belo movimento do PDO, e vocês estão convictos, o senhor e seus companheiros, que o senhor citou no início dessa matéria, alguns deles como o Derrida, o senhor está convicto de que vocês farão pressão para que, na medida do possível, esse pedido de impedimento venha a ter sucesso? Olha, a peça tem 111 laudas, né? Muito bem fundamentada, onde nós mostramos fatos. Por exemplo, um contrato milionário que o PDO descobriu que estava irregular. Você se lembra dos 14.190.000 em compras de aventais, contrato feito com uma empresa que tinha um capital inicial de R$20 mil. Nós mandamos uma representação no Tribunal de Contas do Estado contra o governador e contra esse contrato. É matéria também do pedido de impedimento, né, do impeachment, e é uma matéria que nos mostra como foi frágil e como foi inconsequente essas contratações. Nós ainda estamos apurando mais contratos e mais gastos do Estado, mas o trabalho inicial já deu possibilidade de se elaborar aí uma peça de 109 laudas para fazer o pedido do impeachment do governador. Bom, para vocês de casa que estão nos acompanhando, como o Sargento Nery disse, né, deputado estadual por São Paulo, é realmente um laudo, eu digo, muito grande. Então, pelo que a gente pode entender, o Sargento Nery, junto à sua equipe, não pouparam esforços ao juntar provas complementares, né, juntar indícios complementares para dar embasamento nesse pedido de impedimento. Não foi simplesmente uma ação midiática, foi uma ação concreta, coesa e muito sólida, não é mesmo, deputado? Exatamente, nós fizemos aí várias fiscalizações, nós analisamos vários contratos e através dessas análises, através dessas fiscalizações, deu o fruto desse pedido de impeachment. Então não foi um impeachment formado por matérias jornalísticas. Então o nosso não, o nosso foi matérias que nós mesmos estudamos e fiscalizamos. Então eu acho que a veracidade, eu tenho convicção, a veracidade dessa peça
está no nosso trabalho, que foi em loco. Sargento, eu tenho que te fazer uma pergunta muito importante que eu acho que o pessoal de casa também se pergunta bastante. Nós vivemos em um país onde não só os riscos da corrupção são danosos para o republicano, para o mandatário, pessoas como o senhor, mas também o risco à própria integridade física, e à vida, não é mesmo? Porque nós já vimos manchetes e manchetes durante anos de políticos que perderam suas vidas por defender a verdade e veracidade dos fatos. Enfim, o senhor, junto a seus companheiros, não teme uma represália política ou até mesmo algo mais violento por parte do governador? Porque o senhor, como diz a velha frase, tá mexendo em ninho de abelha. Natan, eu e o Coronel Telhada, numa reunião, nós até pedimos para os deputados que compõem o grupo, que são civis, melhorarem a sua segurança, porque nós estamos trabalhando aí com volumes muito altos de recursos, né? E então nós pedimos para eles se cuidarem, aumentarem a segurança. Eu, o Coronel Telhada, nós já estamos acostumados, né, com o dia a dia da criminalidade. Agora, no campo político, pode ser que haja aí realmente umas imposições contra o nosso mandato, né, no tocante de liberação de emendas, né, que nós temos direito a disponibilizar para cidades, mas nós podemos ter essa represália, mas olhar de cabeça erguida para a população, porque na história do Estado de São Paulo e na história do Brasil, nunca houve outro grupo de parlamentares que fiscalizasse o executivo. Você é um repórter atuante, faça uma pesquisa ou que você lembre se houve outro grupo de deputados que fizeram esse trabalho. Garanto para você que na história política não existe. O PDO está marcando a história política da Assembleia Legislativa. Não, eu não tenho dúvida. Essa iniciativa tão linda, dos parlamentares em defesa do orçamento, tem sido muito gratificante, significativa para todos nós, cidadãos e contribuintes do Estado. Parabéns mais uma vez, sargento, junto aos seus companheiros, por essa atitude. Mas, sargento, enfim, o senhor então teme pela sua segurança, ou o senhor acredita que eles não chegariam às vias de fato por conta desse pedido de impedimento? É claro que a gente não pode trabalhar sob pressão do temor, né? Eu trabalhei no policiamento pesado muitos anos contra o crime organizado e nós nunca trabalhamos com temor. Quanto aos outros deputados que não são militares, nós orientamos para que eles tomassem cuidado com a segurança, porque por vezes você mexe num contrato de 14 milhões, de 20 milhões, 50 milhões, você não sabe quem está por trás desse contrato. Às vezes é só um marginal de colarinho branco, né? Mas pode ser um marginal realmente perigoso, uma quadrilha perigosa, pessoas que fazem tudo pelo poder e pelo dinheiro. Então há uma preocupação, nós temos que ter cautela e por isso nós orientamos os outros deputados. Trabalhar contra uma máquina corrupta, que às vezes se forma por empresários, parte governamental, não é fácil, você sabe disso, e quem está nos assistindo sabe que não é tão fácil lutar contra isso. Mas nós não vamos desistir, continuaremos a fazer a fiscalização, mesmo com o pedido de impeachment do governador, o PDO continuará exercendo o seu trabalho de fiscalização. Mas eu queria passar para você os tópicos que foi inserido nessa peça, que ela é jurídica, mas também política, que é o impeachment. Por favor, deputado, fique à vontade. Bom, o primeiro fato, Natan, é a gestão, investimentos e contratos relacionados ao hospital de campanha do AMB. Lá existe verba federal e existe verba estadual e municipal.
Então nós estamos apontando aqui no impeachment as irregularidades de contratos sobrepostos, né? E também na parte funcional e estrutural que é irregular naquele hospital. Nós mandamos, nesse quesito, nós mandamos para a Polícia Federal e também para o Ministério Público Federal uma representação contra o governador do estado e contra o prefeito João Dória, porque existe também recurso federal. Por uma grata satisfação, o procurador da República recepcionou essa representação e mandou instaurar a investigação sobre esse caso. Então nós ficamos muito felizes aí pela apuração do caso. Certo. Então, essa questão do hospital de campanha, né, ela realmente envolveu muitas críticas. Nós estávamos acompanhando de perto o desenrolar disso na internet e, por exemplo, o senhor foi um dos envolvidos que procuraram entrar nessas instalações para saber se realmente estava funcionando corretamente, não é verdade? É verdade? Olha, só para a população entender, e nós trabalhamos com fatos, Nathan, nós trabalhamos na parte técnica. Se você entrar no Google e colocar Hospital de Campanha do AMB, você vai ver que o governador e o prefeito, eles declaravam que tinha 1.800 leitos, tá? Tinham 1.800 leitos e que estava superlotado. Nós fomos fazer a fiscalização, realmente existem os 1.800 leitos, porém, só 400 e poucos ativos e quase 1.400 estavam abandonados, com cama sem colchão, com geladeira dentro do plástico, sem utilidade. E o que causou estranheza para nós? Por que montar 2 hospitais de campanha, que é o do Ibirapuera, que nós fiscalizamos também, e do Pacaembu? Se você pegar esses 2 aparelhos de saúde, o do Ibirapuera e do Pacaembu, somando os leitos, vamos arredondar para 1.000 leitos, tá? Ainda sobraria quase 400 leitos na AMB, então não tinha necessidade de construir esses 2 hospitais. Até porque a parte geográfica, quem não conhece São Paulo, o AMB, o Ibirapuera e o Pacaembu estão muito próximos. Se tivesse construído lá na cidade de Tiradentes um e outro no extremo oeste, teria até uma lógica para isso. Mas não, construíram próximo com 1.400 leitos abandonados, sem utilidade, tá? Então é um dos problemas que o Grupo PDO visualizou. O gasto desnecessário em aparelhos de saúde muito próximo. Então não precisaria. Só o hospital de campanha do Ibirapuera são 12 milhões por mês só a manutenção dele. Então não teria necessidade. Enfim, retomando, essa questão do hospital de campanha, os hospitais foram... o Dória foi duramente criticado nas redes sociais. Por que eu falo redes sociais? Porque hoje ainda um local que a gente tem muita liberdade de expressão sem ser cerceado, né, o senhor sabe disso, são nas mídias digitais. Então ali ele foi duramente criticado. Além disso, se não me engano, o senhor me corrija se eu estiver enganado, por favor, que o senhor foi ofendido por ele, não é verdade? Se eu não me engano, o senhor e seus companheiros ele chamou de bandido, arruaceiro, por ter simplesmente feito seu papel de fiscalizar. Conta mais sobre isso para nós, por favor. Olha só, eu queria deixar um pouquinho para frente. Não, eu acho que é o segundo tópico. Então, olha só que curioso. Declaração do governador do estado de São Paulo em coletiva de imprensa na data de 15 de junho de 2020. É exatamente isso que você está falando. Ele declarou que nós invadimos o hospital de campanha. Isso é uma inverdade. Nós fomos liberados, tá? E nós não fomos lá para visitar, nós fomos lá para fiscalizar. Quem vai para fiscalizar não marca a hora e dia, né? Porque senão não é fiscalização, é visita. Devido a essa declaração dele, nós entramos com uma representação
criminal contra o governador e contra o prefeito de São Paulo por calúnia e difamação. Porque não houve o que ele falou. Ele disse que nós agredimos funcionários e pacientes. Mentira. Ele falou que nós invadimos. Mentira. Nós fomos autorizados, tá? A senhora acredita que mais uma manobra para querer jogar o povo contra o lado correto, é isso? Como várias manobras que ele tem na mídia. Exatamente. Não sei se você lembra, ele fala que os deputados que foram lá eram os bolsonaristas, né? Lembrando a população que nesse grupo PDO nós temos 7 partidos. E nós temos deputados que apoiam o presidente e temos deputados que não apoiam o presidente. Agora, o nosso trabalho, ele é apolítico e não é partidário, tá? São 7 partidos, então o trabalho é partidário. Só que essa questão dele fazer esse pronunciamento é uma matéria também do impeachment, que é o segundo item. Por que isso? Porque o serviço legislativo ele não pode ser impedido. E ele declarou que ia colocar a Secretaria de Segurança Pública para impedir a nossa fiscalização. Isso é crime de responsabilidade. Ele não pode impedir que as autoridades do Poder Legislativo façam o seu trabalho. Porque... Só uma ênfase. Sim, então assim, essa questão dele querer impedir o serviço de vocês, como o senhor citou agora, então eu acho que dá total respaldo à hashtag que tem sendo muito levantada na internet de ditadória, querendo dizer que Dória é um ditador, porque eu acho que o senhor sabe muito mais do que eu de questões legislativas, mas uma atitude como essa, de querer barrar o impedimento legal de cumpridores da lei, fiscalizadores como o senhor e seus companheiros, é uma atitude digna de uma pessoa que pensa que tem um poder controlado nas mãos, não é verdade? Antidemocrático. É uma atitude antidemocrática. Mas nós vamos fazer valer, e estamos fazendo valer, a nossa Constituição de 1988 e a própria Constituição do Estado, que nos dá respaldo e a prerrogativa de fiscalizar qualquer órgão público do Executivo. O item 3, Natan, é a celebração de acordo de cooperação entre o governador do Estado de São Paulo e operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM. Não sei se você lembra que ele fez um acordo para que essas empresas de telefonia rastreassem a população. Você lembra disso? Me recordo sim, plenamente. Então, isso é um ato exclusivo do presidente da República em estado de sítio. O governador não pode fazer esse trabalho. Tanto é que ele não fez decreto e fez um acordo, mas mesmo o acordo é ilegal. Então é crime de responsabilidade também. É importante falar isso, como o senhor disse, que muitas das pessoas de casa não sabiam disso, que esse decreto é exclusivo do presidente em estado de sítio. Para quem não sabe, estado de sítio, uma das caracterizações que caracteriza isso é a guerra. Então, assim, o governador fez um decreto mediante uma justificativa de guerra, quando a nação está em conflito com outros países para proteger a soberania, se monitora o cidadão, sem prerrogativa convincente. Deputado, o senhor acredita que essa questão do monitoramento, até para deixar as coisas mais esclarecidas para a audiência, ela seria mais uma das vontades de Dória de ter o poder absoluto sobre o Estado, até chegar ao ponto mesmo de monitorar o cidadão? Acredito, porque a quebra do sigilo telefônico, ele coloca em risco a intimidade e a privacidade do cidadão. Você entendeu? A privacidade do cidadão e a intimidade foi colocada em risco a partir do momento que ele começou a monitorar a população. Então isso é grave. Então nós colocamos também na peça. O item 4, que é o caso dos aventais de Itapevi, que eu acabei de falar, os 14.190.000, onde o grupo PDO
foi até a empresa funcionava na casa do seu proprietário, uma casa locada, então ele não tinha capacidade financeira, capacidade logística e de confecção para entregar para o Estado 14 milhões em produtos. Então ele cancelou esse contrato 3 dias depois. Nós protocolamos uma representação no Tribunal de Contas do Estado, que está processando, e também a matéria do impedimento. O item 5 é aquisição de respiradores, pagamento antecipado, falta de garantias e prejuízo ao Estado de São Paulo. Olha só, comprou 3 mil respiradores. Hoje, os respiradores, pela quantidade de entrega, ele já está custando 600 mil reais. Você sabia disso ou não? Eu até peço para o senhor ser muito claro nessas questões de respirador, porque é uma das questões que mais tem levantado questionamentos, tanto da minha audiência como do brasileiro, sobre essas aquisições de vários governadores, um deles sendo o João Dória. Então, por favor, prossiga com o assunto, que é um assunto muito interessante para nós. A compra era de 3 mil respiradores, foram entregues 200 e poucos respiradores. Então, o respirador que custou, na época, um valor, com o valor antecipado, que foi, se não me engano, 200 e poucos milhões, se você dividir a quantidade dos respiradores pela quantidade já adiantada, o respirador já foi para 600 mil reais. Absurdo. Olha que absurdo. Eu só não tenho o número exato aqui, porque está na peça que nós confeccionamos, então eu não tenho os valores exatos. Mas é essa a proporção e a lógica. Mas o que nos levou a colocar a matéria dos respiradores, primeiro, é que nós acreditamos que o Estado, o gestor, ele não cumpriu as regras de segurança na compra desses respiradores. Porque uma compra milionária dessa tem que ter alguns dispositivos de segurança para entrega, para rescisão. Então deveria ter aí é como se você fosse fazer um empréstimo e você tivesse um avalista. É uma medida de segurança e recebimento. Então poderia ter um seguro de crédito, poderia ter um avalista, poderia ter vários dispositivos de segurança. Agora, como é que o Estado vai reaver esse recurso? E às vezes, olhando por todo esse trâmite de compra dos respiradores, muitas vezes nós discutimos, parece que esse contrato, essa compra foi feita para não ser entregue. Essa é a impressão que nos dá. Então também virou com uma intenção criminosa já. Exatamente. Então essa já é mais uma matéria que nós também incluímos no impedimento do governador João Dória. Então tudo isso daqui são matérias que nós somos em loco para poder apurar. Da questão dos respiradores, nós tivemos uma reunião com a procuradora do Estado para saber sobre o trabalho da procuradoria, se ela havia realmente apontado ao governo os dispositivos de segurança na compra dos respiradores. E a procuradoria, como sempre, faz um belo trabalho e realmente deu parecer para o governo. Então nós acabamos apurando que realmente não se cumpriu esses quesitos de segurança. Deputado, o senhor tem mais tópicos ou finalizamos 5? São 5 tópicos. Tá. Esse que eu passei para você. Agora nós estamos já... essas matérias já ficou para trás, mas já todas foram ajuizadas no sentido de enviar aos órgãos competentes, como Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas Municipal, Polícia Federal, Ministério Público Federal. Então essas matérias já estão definidas, já estão devidamente representadas, e agora nós começamos outro curso de apuração e fiscalização. Então nós começamos a trabalhar outro lote nessas fiscalizações. Certo. Bom, vamos a um tema, já chegando a esse ponto da nossa matéria do vídeo, que é o seguinte. Senhor, bom,
você de casa, primeiramente, ouviu e conseguiu entender todas as questões que estão por trás desse pedido de impedimento do governador. O deputado estadual Sargento Nery foi muito claro quanto a isso. Eu acredito que você também ficou muito espantado, assim como eu, de algumas questões que estavam transmitando. Eu até falo, deputado, eu uso o jargão nos bastidores, não sendo exatamente isso, mas por que bastidores? Porque, na maioria das vezes, a grande mídia não traz essas questões a público, como, por exemplo, nós, através da internet, estamos conseguindo saber que há questões muito mais profundas por trás disso, por trás da questão do impedimento de Dória. Não termina só ali, como alguns canais noticiaram, do Dória acusando, chamando de criminoso o Sargento Nery, que está fazendo seu papel como legislador, e de outros deputados. A questão é muito mais embaixo, como a gente diz aqui na nossa região, o buraco é muito mais embaixo. Enfim, deputado, o senhor travando essa batalha que não é fácil, eu imagino também que não seja pequena, contra grandes forças a nível estadual, governamental, e o senhor tendo sido xingado, eu até digo perseguido, e também tendo experiências negativas com o atual governador, eu acho que o senhor é uma das melhores pessoas para responder para nós e para a minha audiência. A pergunta que eu faço para o senhor deputado Sargento Nery, quem é João Dória? Olha, primeiro eu quero falar, você tocou num assunto importantíssimo. Olha só, a grande mídia, ela não nos ouviu. Não vieram perguntar para nós o que aconteceu e nos rotulou. Isso porque ela é facilmente atraída pelo governo, né? Então eu acabo elogiando vocês do jornalismo regional, que são aqueles que levam a verdade à população regional, e a grande mídia fica meu repúdio na questão do AEMB. Uma promessa de se fazer a segunda polícia mais bem paga do Brasil, que ia realmente fazer um trabalho para a segurança pública. Nós até acenamos para ele um trabalho para que facilitasse toda essa promessa que ele havia feito para a segurança pública. Mas com o decorrer do mandato do primeiro ano, nós descobrimos que o governador João Dória não cumpre aquilo que promete. E também não tem esforços para melhorar o serviço público, como segurança, saúde, educação. Então eu vejo o governador João Dória uma pessoa que não cumpre a sua palavra e que não tem trabalho ou metodologia realmente de melhorar os serviços públicos. Então eu não votei nele, não fiz campanha para ele. Eu votei no Márcio França, fiz campanha no Márcio França, mas é uma decepção para o estado de São Paulo ter um gestor tão ruim como o próprio governador João Dória. O interessante é o seguinte, né? O senhor disse que uma das justificativas dele foi que os deputados, como o senhor já falou que não são todos, mas o importante é que ele justificou que os deputados são bolsonaristas. Aí a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: em meados de 2018, perto de outubro, não foi ele que subiu a hashtag e a marca eleitoral Bolsodória, e agora ele critica e vira aos avessos as pessoas que apoiam o Bolsonaro? Será que essa seria mais uma das provas que atestam o caráter do governador? Com certeza. Eu apoiei o Bolsonaro, fiz campanha no Bolsonaro, votei no Bolsonaro, continuo apoiando ele. Eu acredito que nenhum governo nós podemos torcer para dar errado, nós temos que torcer para dar certo. O que nós não podemos é fechar os olhos para as coisas erradas. Uma coisa é você torcer e trabalhar para que um governo dê certo. Outra coisa é você fechar os olhos para as coisas erradas. Então, tanto o governo federal, estadual ou municipal, nós temos que torcer e fazer com que possam concretizar seu bom trabalho, o que não está acontecendo no estado de São Paulo. Então, é uma prova, sim, de que ele tem um discurso imediato para se favorecer e depois ele muda o discurso dentro da sua conveniência futura. Certo. Deputado, antes de irmos para
os finalmente, que o senhor dissesse novamente para nossa audiência o nome dos parlamentares que integram o PDO sob sua liderança, por favor. Ô, Natan, eu agradeço. Olha só, quem assinou o impeachment, né? Os deputados Márcio Nakashima, Coronel Telhada, Adriana Borgo, Letícia Aguiar, Ed Thomas, Edna Macedo, Capitão Conte Lopes, Tenente Coimbra e eu, Sargento Nery. Então foram esses novos deputados que assinaram aí o pedido de impeachment, muito bem fundamentado, com 109 laudas, tem essa peça. Vocês são guerreiros. Bom, por último, deputado, eu acredito o seguinte, isso é uma opinião que eu compartilho com a minha audiência e vou pedir ao final que o senhor também dê a sua opinião. Bom, nós estamos hoje com a pauta do governador João Dória e o pedido de impedimento protocolado pelo PDO junto aos deputados que o nobre deputado estadual Nery citou e sob sua liderança. Bom, João Dória, ele atualmente tem, ao invés de flexibilizar, endurecido as medidas da quarentena. Isso principalmente para o interior de São Paulo. Na capital, ele flexibilizou, só que eu acredito que isso é por conta das eleições municipais que estão se aproximando. Ninguém aqui nasceu ontem, por assim dizer. Primeiro ponto que eu digo olhando para essa câmera, para minha audiência, junto ao deputado. O povo quer trabalhar. O povo não quer trabalhar porque ele gosta de trabalhar. O povo quer trabalhar porque ele precisa. Muitas pessoas ganham um salário em torno de R$ 1.000 e R$ 1.200. E é uma realidade de 90% das pessoas. O deputado como parlamentar sabe muito bem disso. Muitas pessoas passam necessidade. E há pessoas que, se ficarem um mês sem receber, vão passar fome. Essa é a realidade do Brasil. Em virtude de décadas e décadas de governos corruptos e governos sem moral e credibilidade. Então, governador, essas medidas de inflexibilização, essas medidas ditatoriais, por assim dizer, de prejudicar o trabalhador, só aumentam o seu ego e poder, mas prejudicam duramente quem vive na realidade, quem precisa de dinheiro. Bom, deputado, o senhor como representante do povo, ativamente inclusive, estava entrando na entrevista agora com o senhor já estava vindo de outra ação aí no plenário. Deputado, qual que é a opinião do senhor a respeito das medidas estaduais que têm sido tomadas, eu digo, contra o trabalhador, tá? O senhor acredita que é realmente necessário tudo isso? E, por fim, qual é a mensagem que o senhor deixa para o povo brasileiro, mas especialmente para aqueles que estão perdendo a esperança, para aqueles que tiveram suas empresas fechadas, foram mais de 500 mil empresas fechadas, e qual que é a mensagem que o senhor diz para as pessoas que estão sem esperança e até mesmo pensando em desistir? Com a palavra, senhor. Natan, se você fizer uma pesquisa, ou qualquer pessoa fizer uma pesquisa nos trabalhos de plenário, eu fui o único deputado, a defender uma responsabilidade no isolamento e também na liberação do comércio no estado. Se você verificar, eu venho pedindo desde o início para que se faça uma liberação responsável. De que forma? Se um restaurante tem capacidade para 50 pessoas, que coloquem 20 dentro, usando máscara, com álcool em gel, distanciamento, mas não feche o estabelecimento. Se a empresa ela tem 20 funcionários, que faça um rodízio de turno e coloque 10 cada turno, 5 cada turno, mas que não pare as empresas. Eu fui o primeiro e o único deputado a defender o isolamento responsável, que ele não fizesse esse isolamento total, que ele ia acabar com o comércio do estado, que ele ia acabar com os empresários, e vim defendendo até hoje. Eu fiz na outra reportagem eu falei para você, São Paulo tinha 600 mil casos, 300 mil era da capital e da grande São Paulo. Os outros 300 mil, se você dividisse pela quantidade de municípios,
não daria 70 casos por município. Tirando que tinha 159 municípios que não tinha caso. Você entendeu? Então esse isolamento que ele fez foi uma irresponsabilidade muito grande. Eu canso de falar, o governador João Dória vai ficar registrado na história da política como o governador que conseguiu quebrar o estado de São Paulo, que é a locomotiva do país. Desnecessariamente, deveria ter feito isolamento responsável e teria condições do comércio, da indústria estar trabalhando de forma responsável com todas as medidas de segurança sanitária. Quem defende esse isolamento total, quem defende essa barbárie de perder empresas, são pessoas que não têm o mínimo de bom senso, que não têm conhecimento mínimo de história comercial. Porque se tivesse, não deixaria acontecer isso. Então, fica aqui meu repúdio a esse isolamento. Eu acho que a população está correta. Tem sim que realmente flexibilizar esse isolamento. Quanto à mensagem que eu deixo para a população, Natan, e a você, que é da imprensa regional, lhe peço, como amigo que sou o seu, que realmente noticie as ações do PDO para a sua região e que a população nos apoie, porque não é fácil para 9, 10 deputados lutar contra o sistema do Estado. Não é tão simples. Então, de 94 deputados, nós somos em 10 deputados que lutamos para preservar o orçamento do Estado e apontar aquilo que está errado. E não é fácil isso. A represária governamental é muito grande. Mas nós vamos continuar fazendo esse trabalho. Então eu peço à população que entre no nosso site, que é www.grupopdo.com.br, e nos ajude, nos apoie. E a você, Natan, que faz esse trabalho maravilhoso, leve a nossa palavra à sua população. Leve o nosso trabalho para a população regional de Araçatuba. É um trabalho realmente de Davi contra Golias, né? Mas eu tenho fé em Deus que vocês terão sucesso. Deputado, para encerrar, olhando para a sua câmera, qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que se quebraram nessa pandemia, que perderam seus empregos, estão passando necessidade e alguns até pensam em desistir? Não desista. Levante a poeira e realmente bate a mão na poeira e siga em frente. Todo dia eu leio uma frase, Natan, de um papel que eu ganhei, né, que eu não lembro nem quem me deu, eu encontrei na minha Bíblia, que Jesus fala o seguinte: não desista, eu te coloquei para ser um vencedor, só deixe eu conduzir a sua vida. Não deixe que nosso Senhor conduza a vida de vocês e não desistam. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes, alguns vão falar, mas para você é fácil falar. Olha só, eu venho de uma família muito pobre e tudo que eu consegui fui através do trabalho. Mas muitos tombos eu levei, muitas vezes eu levantei, Natan. E a nossa vida é assim, é feito de altos e baixos. Mas nós não podemos desistir e clamar sempre a Deus que nos sustente. Então, a única coisa que eu peço a cada um que está assistindo, e a cada pessoa desse estado e do nosso país, que Deus coloque a mão sobre cada um de vocês. Com essas palavras inspiradoras, nós encerramos essa entrevista e nos despedimos de você, a minha audiência e todos que estão nos assistindo. Deputado Sargento Nery, muito obrigado mais uma vez por sua presença, sempre muito bem-vinda nesse programa. Obrigado, Natan. Fique com Deus e parabéns, um jovem que vem fazendo aí a diferença na sociedade do interior de São Paulo. Um grande abraço. Tá, obrigado também. Um forte abraço para toda a minha audiência e até a próxima.